Olá, meus amados e amadas, um meu abraço a você. Hoje, 14 de maio de 2026, quinta-feira, Deus vai te abençoar. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Ouça, Deus quer sempre abençoar, saiba disso. Mateus capítulo 24, versículo 30 diz assim a palavra de Deus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Amém. O capítulo 24, Mateus, do 1 ao 3, ele vai falar da destruição do templo. Do 4 ao 14, as primeiras dores. Do 15 ao 28, a grande tribulação. Do 29 ao 31, a vinda do Filho do Homem, que é o nosso assunto de hoje, tá certo? Do 32 ao 44, a parábola da figueira seca. Do 45 ao 51, a parábola do bom e do mau servo. Tem o bom e tem o mau servo, sabe? O capítulo 24 de Mateus, Jesus Cristo de Nazaré vai estar falando sobre a consumação do século. Isso é um assunto tão amplo que eu estou dando aqui apenas breve palavra para que você possa refletir, pensar sobre essas verdades da Escritura Sagrada. Amém. Vamos ao texto, versículo 30 do capítulo 24 de Mateus, começa dizendo: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Filho do Homem é um título aí dado a Cristo, não vou entrar muito nesse método, porque Cristo já é o bastante, tá certo? Assim, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Como eu expliquei no vídeo de ontem, é, esses dois momentos da manifestação de Cristo, já na destruição de Jerusalém, para quem morre, já é final dos tempos e tal, tudo isso, tá certo? Mas aqui eu quero trazer, aparecerá o sinal, no céu o sinal, dentro de uma condição dessa visão escatológica ainda, quando Jesus virá concretizar, estabelecer o seu reino na terra. Isso a igreja já foi arrebatada, é outro assunto, tá? Mas assim, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, é na vinda de Cristo, e aí Cristo vem para julgar, vem para reinar. Amém? Isso é muito sério. Da primeira vez veio para morrer, da segunda vem para julgar. E Jesus é vingativo? É não, ele é justo, tá certo? Versículo 30 ainda vai dizer assim: todos os povos da terra se lamentarão. Ora, na destruição de Jerusalém, os povos se lamentaram, todo mundo já lamentou ali aquela situação, houve sofrimento, houve dificuldade, perseguição e tal. Mas assim, é esse paralelo, tá certo? Mas na vinda do Filho para estabelecer seu reino, no castigo final, no julgamento final, dos ímpios mesmo, Deus vai trazer esse juízo final. Ele diz que todos os povos se lamentarão. Quem estiver vivo naquele momento, meu querido, vai ser sofrimento, vai ser lamento, vai ser dor. Sofonia descreve isso como um dia terrível, grande dia de Deus, tá certo? Então, todos os povos da terra se lamentarão. Então, é na vinda, esse sinal que aparecerá da vinda do Filho, todas as nações, todos os povos se lamentarão. Amém? A vinda será vista por todos. Como? Se ele vai vir em Jerusalém, tocar lá no Monte das Oliveiras, colocar seus pés lá, conforme diz Zacarias 14, versículo 4, como é que vai se ver? E a internet está de graça aí hoje? Vamos noticiar, Jesus voltou, tocou os pés no Monte das Oliveiras. Aí eu vou dizer uma coisa, você vai escandalizar. Aí o couro comeu, porque ele vem para julgar, tá certo? Misericórdia, Jesus. Mas é assim, olha, não pense que vem para alisar, não, tá certo? Então, todos os povos da terra se lamentarão por essa ação gloriosa, portentosa, no momento da vinda de Cristo. É importante saber que nesse momento a igreja já foi arrebatada, estou lhe dizendo isso, já falei sobre isso para você. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. É assim que o texto diz. Tá certo? Então, até os que trespassaram, aqueles que mataram Jesus, vão se lamentar, vão chorar. E todos que negam a Cristo, olha, vai ser um dia terrível para quem não crê. Tá certo? E o texto vai dizer: E verão o Filho do Homem. Todos verão o Filho do Homem. Quando ele vier para julgar, todos vão ver. Os incrédulos, inclusive que trespassaram ele, que mataram Jesus, porque vão estar ressuscitados, vão ver Cristo aqui, ele vai julgar.
e vai julgar para condenação eterna. Isso é interessante. Isso aqui é muito rápido, porque já falei sobre esse tema anteriormente, mas para que você possa pensar sobre essa condição tão gloriosa, portentosa de Cristo pela ocasião da sua vinda. Todos verão o Filho do Homem, todos verão que tiverem vivos, tá certo? Porque os que crerem, morreram crendo, os que estiverem crendo, foram arrebatados já um pouquinho antes. Isso é um assunto que eu já expliquei anteriormente. Versículo 30 continua dizendo assim: vindo sobre as nuvens do céu. Olha, Cristo, quando ressuscitou, ele vai para o Monte das Oliveiras, se encontra com os seus discípulos, ele passa ali 40 dias ensinando aos seus discípulos, dando as últimas instruções, e no 40º dia, Jesus sobe aos céus, e o versículo 9 do capítulo 1 de Atos diz que uma nuvem o encobriu. O discípulo estava lá, de repente Jesus sobe e uma nuvem encobriu os nossos olhos, esse firmamento que se vê aqui acima da gente. Ele subiu, está aí e ficou encoberto aos nossos olhos, tá certo? Naquele contexto, os discípulos, uma nuvem o encobriu, o versículo 9 de Atos 1 vai dizer isso. E no capítulo 1 de Atos também, no mesmo versículo 11, os discípulos ainda estavam olhando, tentando, contemplando, imaginando o que seria aquilo. 2 anjos aparecem e diz no versículo 11 de Atos 1, que diz, olha, vocês estão olhando para cima por quê? Se Jesus que vocês viram subir e ser envolto na nuvem, da mesma forma voltará. Então, da mesma forma que subiu, ele vai aparecer. Jesus vem de cima, você vai ver um sinal glorioso e portentoso. Amém? Isso é para quem crê. Se você está aí sem fé, eu recomendo você a buscar ter fé e fé em Cristo. Tá certo? Uns creem em dinheiro, outros creem em poder, outros creem em posição social, outros creem em bomba atômica, outros creem em tudo isso. Isso é um poder manifesto na mão do homem perverso e maligno. Mas não há autoridade maior do que a de Cristo, nem poder maior do que a de Cristo, que vai vir sobre as nuvens e todo olho verá. Amém? O texto do versículo 30 de Mateus 24 diz: com poder. O poder de Cristo se manifestará na terra. Ele já se manifestou na terra quando estava presente, ressuscitou, curou, fez aquilo. Ele mesmo ressuscitou. Isso é a manifestação do poder de Cristo, do poder de Deus. Subiu ao céu, né? Isso é poder de Deus sendo manifesto na terra. Mas também a manifestação do poder de Cristo vai ser plena na sua vinda. E esse poder se manifestará para julgar os ímpios, meu irmão. Quem são ímpios? São os que não creem em Jesus. Eu já lhe expliquei isso e recomendo você a crer em Cristo. Isso é um fato verdadeiro. Ah, pastor, mas isso você está negando as outras religiões. Não, eu estou falando que a Bíblia fala a verdade com relação a Jesus Cristo, que é Deus. Amém? Portanto, o poder de Cristo na sua vida será uma coisa assim graciosa, grandiosa, tão grandiosa que não há para comparar. Pedro, ele tentou explicar isso lá em 2 Pedro, no capítulo 3. Eu vou ler aqui o versículo 7, 10 e 12 só de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, só para você entender como é que Pedro tem a visão desse momento glorioso que Jesus, na sua volta. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estarão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Versículo 10 de 2 Pedro 3. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus, desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Versículo 12 de 2 Pedro 3, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se desfarão pelo calor. Então, Pedro tem uma visão dessa, porque anteriormente ele vai ver e ele entende que Isaías já profetizou que o sol deixará de dar o seu brilho e a lua deixará de dar a sua luz. Então, o dia do Senhor vai ter um dia portentoso, glorioso, um dia de destruição, de julgamento, sobretudo para aqueles que não creem em Cristo hoje. Quando eu digo hoje, é hoje. Na era cristã, até hoje, até o dia em que Cristo se manifestar, aí, meu irmão, não tem mais jeito, não. Dia de crer hoje, tá certo? E o versículo 30 do capítulo 24 de Mateus vai terminar, e muita glória.
Essa glória significa assim, essa exibição visível, assim, não é que Cristo vai se exibir, mas é essa demonstração visível da honra e da majestade de que Cristo tem como Rei e já está entronizado nos céus, glorioso como ele era antes de vir à terra. Amém? Essa glória, essa grandiosa glória de Cristo, ela será manifesta de uma maneira tão portentosa na sua vinda que vai dar medo mesmo. As pessoas, quando ouvirem esses sinais, vão ficar apavoradas. E aí? Pois assim, aí já era. Se não creu, já era. Porque Jesus, quando voltar, vem julgar. Mateus capítulo 26, versículo 64, diz assim: Disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Amém? Isso aqui Jesus declara isso, fala isso graciosamente. Olha, a presença de Cristo é uma presença na sua vida majestosa, na presença dos anjos, na presença da igreja que foi arrebatada. Olha, isso é glorioso, meu irmão. Isso é majestoso. Isso é especial. E aquele que desceu do céu é quem garante essa palavra e ele vai fazer tudo isso acontecer na sua vida. Ele vem com seus anjos. E assim, e pelas maravilhas da sua grandeza, da grandeza de Cristo, nos céus e na terra, isso vai acontecer. E a Bíblia diz que quem crê, verás a glória de Deus. A glória de Deus, no momento, foi na cruz, ele foi glorificado na cruz. Esse que foi glorificado é eterno, Deus glorioso nos céus, e vai vir com toda essa glória à terra para julgar aqueles que não creem nele hoje, a partir do primeiro ano da era cristã até o dia que Jesus voltar. Mateus 25, 31 diz assim, 31 e 32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na sua glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Isso é a parábola das ovelhas e dos bodes aí, mas essa separação que Deus vai fazer através de Cristo Jesus, que é Deus na sua vinda, porque ele comprou para si um povo pelo seu sangue. É esse povo que crê. Quando eu digo isso a você, querido, eu estou com o meu coração muito grato a Deus porque ele me fez entender isso. Quando eu não entendia isso, eu me ajoelhava diante de estátua de barro, eu ia até a terreiro de macumba, atrás de coisa, porque eu não sabia que o negócio é com Jesus, os Deus de toda glória. Deus te abençoe. Essa palavra é verdadeira, é a palavra de Deus. Estou aqui falando de uma forma muito graciosa, bem clara, para que você possa pensar, refletir, entender. Aquele que veio do céu, voltou para o céu e virá outra vez. Aí virá com poder e glória para julgar e separar o justo do injusto. E a Bíblia diz que nesse momento se verá realmente a diferença entre o ímpio e o pecador, entre o justo e o que não é justo. E o ímpio e não ímpio, a diferença é exatamente o que crê em Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê uma boa quinta-feira. Tem estudo hoje aqui da Palavra de Deus, venha às 19h30. O Senhor te abençoe e te guarde, abençoe o Brasil, a nossa nação, em nome de Jesus. Amém.